Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Palavra Viva e eu fico muito feliz por saber que vocês estão mais uma vez comigo para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Miqueias Alves e meu WhatsApp, para você que nos ouve, me mandar uma mensagem fazendo seu pedido de oração, é 12991925941. 12991925941. 12991925941. Minhas redes sociais são no Facebook é Miqueias Alves, no Instagram é @Miqueias Alves de Souza Cruz, o meu canal de YouTube é Miqueias Alves, sigam-nos lá que temos conteúdo de qualidade para todos vocês. Senhor meu Deus, Pai amado, Deus eterno, te agradecemos por mais esse programa Palavra Viva. Continua, Deus, falando conosco, alcançando o maior número de pessoas, Senhor, para ouvir a Tua Palavra, para ouvir o Teu Santo Evangelho e que possam chegar ao pleno conhecimento de Jesus Cristo, arrependimento de seus pecados e mudança de vida. Pai, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deixe-me agradecer aqui também os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo contato 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Eu quero agradecer aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno, nossos amigos e irmãos em Cristo. Como também quero agradecer aqui a Marcearia Betel, situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12 988 96 3701. E esse número também é o WhatsApp. E atenção, lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley, meu amigo e irmão em Cristo. Tua geração, tua família, e teus filhos e os filhos de teus filhos. Hoje nós vamos dar continuidade na exposição que nós iniciamos segunda-feira, falando sobre a mensagem que tem por título O Evangelho à Minha Maneira. O Evangelho à Minha Maneira. E essa mensagem está embasada no texto de Juízes, capítulo de número 17, e o versículo de número 6, que diz assim: Naqueles dias, o povo de Israel não tinha rei, de modo que cada um fazia o que queria, agindo de acordo com o que achava certo. Nós vimos até esse presente momento, fizemos aqui na segunda-feira um panorama contextual do livro dos Juízes. O pessoal que compõe o livro de Juízes é da terceira geração do povo de Israel que havia saído do Egito. A primeira geração morre no deserto. Os filhos desses são os que conquistam a terra de Canaã pela liderança de Josué, e a terceira geração, que é a geração do livro dos Juízes, é aquela qual Josué já havia morrido, e agora esse povo estaria agora se constituindo como nação, tomando posse da terra, se estabelecendo. Josué havia já sorteado
todo o território das tribos, então eles teriam que conquistar os seus territórios, trazendo o juízo de Deus sobre os povos que habitavam na terra de Canaã. Porém, como nós já vimos, esse povo estava no lugar certo, porém fazendo a coisa errada, ou seja, eles estavam na terra de Canaã, haviam tomado posse, conquistado, porém, ao invés deles trazerem juízo, condenação, espada sobre aquele povo, eles fizeram alianças e começaram a servir e cultuar os seus deuses, como começaram a dar suas filhas e filhos em casamentos àqueles povos, e começou a haver uma grande miscigenação. Nisso, Deus entregou a nação de Israel aos seus inimigos vizinhos, né, os midianitas, os filisteus, os amorreus e entre outros, como forma de juízo, como forma de disciplina, por eles estarem desobedecendo à vontade de Deus. Nesse período, por graça e misericórdia, Deus vai levantar juízes, que eram generais, para usar de misericórdia em tempo de grande aflição que o povo estava vivendo. Porém, diz o próprio texto lá de Juízes capítulo 2, que mesmo depois, quando Deus levantava juízes, as coisas voltavam ao centro da sua vontade. Quando morria esse juiz, o povo voltava aos mesmos pecados, às mesmas práticas, voltavam a desagradar a Deus e a fazer aquilo que Deus não queria. Dentro do contexto do livro dos Juízes, o capítulo 17 e 18, bem como o capítulo 19 a 21, são como dois apêndices ao contexto do livro dos Juízes. No capítulo 17 e 18 nós temos a questão religiosa, como estava a questão religiosa, que nós estamos aqui observando, e o capítulo 19 a 21 mostra como estava a questão moral do povo de Israel naquele contexto. E nós já vimos aqui na nossa exposição do capítulo de número 17, o primeiro ponto em que trata sobre o Evangelho à minha maneira revela que eu sou um transgressor da lei conformado. Em que nós vimos os versos 1 e 2, o personagem aqui principal, Mica, que significava o seu nome, quem é como Jeová, mas que estava vivendo o avesso daquilo que o seu próprio nome significava. Quer dizer, ele era um ladrão, havia roubado a sua mãe não confrontou o pecado do seu filho, e ainda, além disso, utiliza a prata que havia sido roubada, 2,4 kg, como uma forma de apresentar uma oferta a Deus, porém, fazendo a oferta ao Deus certo, porém da maneira errada, quebrando a lei do Senhor, tanto o primeiro como o segundo mandamento, em que diz que não deveriam adorar outros deuses, bem como não deveriam fazer ídolos do Deus de Israel. E nós vimos, no segundo ponto, que o Evangelho à minha maneira revela que eu estou adorando o Deus certo, mas de maneira errada, mostrando a conduta equivocada da mãe de Mica ao fazer de Deus um ídolo, ao usar daquela prata que havia sido roubada pelo seu próprio filho, agora como um ídolo para ser adorado, sem contar o fato que eles tinham no quintal da sua casa, no fundo da sua casa, uma espécie de capela para os seus muitos ídolos. Um dos filhos de Mica foi consagrado por ele como sacerdote, o que era contrário a tudo aquilo que Deus havia dito, lembrando que somente o povo da tribo de Levi poderia ser sacerdote, poderia servir ao Senhor no templo, e um efraimita, evidentemente, não poderia cumprir nenhuma função sacerdotal. Porém, aqui você percebe um equívoco de forma alarmante em relação ao culto a Deus, a servir a Deus, a adorar a Deus. Quer dizer, esse povo está completamente distante daquilo que Deus havia planejado para o seu povo. E hoje nós vamos ver o terceiro ponto dessa exposição, falando sobre o Evangelho à minha maneira revela que eu estou no auto-engano sobre o que é a bênção de Deus. Então vamos observar comigo Juízes, capítulo de número 17, versos de número 7 a 13, que dizem assim:
um jovem, membro da tribo de Levi, tribo consagrada ao serviço do Senhor, vivia em Belém, no território de Judá. Um dia, ele saiu da cidade de Belém e foi andando sem destino certo, procurando um lugar para morar. Acabou chegando à casa de Mica, na região montanhosa de Efraim. Mica perguntou ao recém-chegado: "De onde você vem?" O jovem respondeu: "Sou levita de Belém de Judá. Estou procurando um lugar que me agrade para morar." "Pois fique aqui comigo", convidou Mica. "Seja o meu guia espiritual e sacerdote, e eu pagarei a você 120 gramas de prata por ano, além de roupa e sustento." O jovem levita aceitou e tornou-se como um dos filhos de Mica. Mica consagrou o levita e o jovem ficou sendo seu sacerdote pessoal, morando em sua casa. "Agora tenho certeza de que o Senhor vai abençoar a minha vida", exclamou Mica, "porque tenho um levita como meu sacerdote." Então você percebe aqui que, conforme nós estamos observando nessa narrativa, e eu quero convidar a você depois leia Juízes capítulo de número 17 e capítulo de número 18, você começa a perceber que a coisa começa a piorar. Se já estava ruim, agora então desandou de vez. Por quê? Porque em primeiro lugar nós vimos lá que o Evangelho à minha maneira revela que eu sou um transgressor da lei conformado. Nós havíamos visto já que Mica estava vivendo na prática do pecado, não estava arrependido de seu pecado, de seus atos, estava conformado com seu pecado. Na verdade, ele em momento algum teve arrependimento pelos seus atos. Ele que havia roubado a sua mãe, ele que havia desonrado a sua mãe, ele que havia cobiçado aquilo que não lhe pertencia, ele que quebrou o primeiro e o segundo mandamento ao adorar outros deuses, bem como fazer de Deus um ídolo. Quer dizer, é alguém que está conformado no seu pecado. E nós precisamos fazer uma distinção aqui. Uma coisa é você pecar, outra coisa é você viver na prática do pecado. Porque pecar, todos nós vamos pecar. O único que nunca pecou foi Jesus. Nós, de outra forma, nós pecamos, nós erramos todos os dias. Mas uma coisa é eu pecar, outra coisa é eu viver na prática do pecado. Outra coisa é eu fazer do pecado um hábito. Outra coisa é eu ter pecados de estimação, que é o caso de Mica. Ele é um pecador conformado. Mas não bastava somente isso, ele também estava vivendo o evangelho à sua maneira, de maneira que ele estava adorando ao Deus certo, porém da maneira errada. Quer dizer, ele estava vivendo, ele e a sua mãe, naquela idolatria, vivendo naquele culto a Deus que Deus estava vomitando da sua boca. Por quê? Porque estavam fazendo tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus. E agora na narrativa vai dizer que vai aparecer quem? Um levita, da tribo de Levi. Quando você vai ler lá Juízes capítulo de número 18, versículo de número 30, nos é dito qual é o seu nome. O nome dele é Jonatas, que significa presente de Deus ou dado por Deus. E aqui a outra realidade controversa. Por quê? Porque esse Jonatas, esse levita, embora tenha no seu nome como uma dádiva, como alguém que nasceu em uma condição como um presente de Deus, alguém dado por Deus, alguém agraciado por Deus, esse Jonatas está também vivendo fora da vontade de Deus, fora do propósito de Deus para a sua vida. Porque diz o texto aqui que ele estava o quê? Ele estava em Belém. Ele estava residindo em Belém e ele sai de Belém procurando um lugar para morar. E aqui nós precisamos regredir. Quando você vai lá para Josué, capítulo de número 21, diz que são destinadas 48 cidades para que os levitas viessem residir. Você sabe que os levitas não tinham território. Os levitas não tiveram um território para tomar posse da terra de Canaã.
Por quê? Porque eles foram destinados a cuidar da vida espiritual do povo de Israel. Então foi dado 48 cidades em todo o contexto, em toda a geografia de Canaã, para que eles residissem. Isso levando em consideração que em todos os lugares os levitas deveriam cuidar, zelar da vida espiritual de todo o povo de Israel. O povo, e o que acontece? A cidade de Belém, a qual ele estava residindo, não era uma das 48 cidades destinadas por Deus aos levitas residirem. Quer dizer, já prova aqui para nós que Jonatas, esse levita, estava no lugar errado. Quer dizer, ele estava vivendo por sua conta, por sua vontade. E por quê? Se nós pensarmos nesse contexto religioso de Israel, no contexto dos juízes, quer dizer, o povo estava adorando a Deus e ao mesmo tempo adorando outros ídolos. Você tem que lembrar que a tribo de Levi era sustentada, o sustento dos levitas era dado pelo quê? Pela oferta oferecida pelo povo de Israel no tabernáculo. Só que se o povo não estava adorando ao único Deus, ao único Senhor, pelo contrário, estava fazendo ídolos para si, como Mica estava aqui fazendo, como Mica havia consagrado o seu próprio filho como sacerdote, como ele havia separado 2,4 kg para fazer um ídolo para Deus. Quer dizer, você percebe que o sustento dos levitas nesse contexto estava também em falta. Então esse sacerdote aqui, Jonatas, ele começa a pensar o seguinte: eu preciso dar um jeito, eu preciso arrumar uma maneira de me autossustentar. Então ele começa a andar de cidade por cidade, descumprindo a vontade de Deus. Por quê? Porque aquele que foi destinado para o trabalho do Senhor, aquele que foi destinado para a obra do Senhor, deve confiar no Senhor, que Ele é o Deus de toda a providência. Ficar na posição, ficar no lugar certo, porque no lugar certo vem a provisão. Só que não, ele decidiu viver por conta própria, ele decidiu dar as costas para Deus, ele decidiu cuidar do seu próprio sustento. Vendo aquela situação de Israel, vendo aquela situação do povo de Deus. Ele vai parar na casa de quem? Ele vai parar na casa de Mica. Ele vai se deparar com toda a idolatria, com todo o pecado, com toda a realidade que Mica e sua mãe estão vivendo. Mica vai lhe fazer uma proposta. E o que esse levita Jonatas vai fazer? Vai confrontar o pecado de Mica? Vai confrontar o pecado da sua mãe? Vai confrontar o pecado do seu filho? Vai confrontar o pecado dessa casa? Não! Ele vai ficar caladinho, ele vai ficar quieto, ele vai aceitar que o salário anual de 120 gramas de prata, ele vai aceitar ser sacerdote pessoal de Mica, da sua mãe, do seu filho. Ele vai aceitar o pecado deles, ele não vai confrontar em momento algum. Lembrando que os levitas tinham que cumprir funções do tabernáculo, quanto à limpeza do templo, e tinham ao mesmo tempo que cuidar do ensinar a lei do Senhor, cuidar da vida espiritual, da mente desse povo. Só que em momento algum você vê aqui no texto Jonatas, esse levita, confrontando o pecado de Mica. Em momento algum você vê Jonatas confrontando a realidade, a idolatria a qual eles estão vivendo. De modo que no versículo de número 13, olha só o que Mica chega à seguinte conclusão: agora tenho certeza que o Senhor vai abençoar a minha vida, exclamou Mica, porque tenho um levita como meu sacerdote. Isto é, Mica, diante daquela situação, sem ter sido confrontado em seu pecado por aquele que era conhecedor da lei do Senhor, por aquele que deveria ser o guia espiritual da nação, que se omitiu, que não confrontou o pecado, que não fez aquilo que ele deveria fazer, de modo que Mica vai chegar à conclusão de pensar: agora Deus está me abençoando. Por quê? Porque agora eu tenho um levita para servir na minha própria casa, no meu próprio santuário particular. Isso é o que acontece quando pessoas estão vivendo um evangelho à sua maneira. Elas vivem no alto engano de achar que Deus está aprovando o seu pecado, que Deus está aprovando a sua conduta equivocada diante da palavra de Deus. O que Jesus mesmo vai dizer lá em Mateus? Vamos ler. Mateus, capítulo de número 7. Olha só. Se eu não me engano é 7.
Mateus, capítulo de número 7, olha só, versos de número 21 a 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tem muita gente vivendo no auto-engano, pensando que está vivendo debaixo da bênção de Deus, porque está vendo sinais, prodígios, maravilhas, porque está vendo coisas acontecerem positivamente, e estão achando que isso é Deus aprovando o pecado deles. Está aí o auto-engano. Porque um dia tudo será colocado às claras, até Satanás se transfigura em anjo de luz, ele também realiza milagres. Ele também opera maravilhas. Tem muita gente vivendo uma vida de engano. Por quê? Porque acha que quando Deus ou quando coisas sobrenaturais acontecem é sinal da aprovação de Deus. Engano nosso. Diz a palavra de Deus que Deus está mais preocupado em obediência do que sacrifícios. Deus está mais preocupado em que se obedeça a sua palavra do que haja manifestações sobrenaturais. Sem obediência, sem seriedade, sem compromisso com a palavra de Deus, sem compromisso com o verdadeiro evangelho, estamos vivendo no auto-engano. É tão forte isso porque quando você vai ler o livro do profeta Malaquias, do capítulo 2, versos de número 1 a 9, Malaquias vai profetizar, vai ser o último profeta do Antigo Testamento, e ele vai chamar a atenção de quem? Dos sacerdotes, que estavam sonegando o verdadeiro pão, estavam sonegando verdadeira mensagem do Evangelho, estavam fazendo vista grossa para o pecado do povo. E o juízo de Deus, segundo o capítulo 3 do livro de Malaquias, começa por onde? Pela tribo de Levi, começa do sacerdócio, começa de cima para baixo. É muito sério isso que eu estou dizendo. Há muitas igrejas, muitas denominações inteiras que estão vivendo no auto-engano. Por quê? Porque falta a verdadeira pregação da palavra de Deus. Muitas pessoas estão achando que Deus está as abençoando. Muitas pessoas estão achando que estão vivendo debaixo da aprovação de Deus, quando na verdade estão vivendo debaixo do juízo de Deus. Quando você lê o texto de Romanos capítulo 1, versículos, por exemplo, 3 versículos lá, o apóstolo Paulo diz que Deus os entregou aos seus pecados, Deus os entregou aos seus delitos. Olha só, versículo de número 24, Romanos capítulo 1, verso de número 24, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração. Verso de número 26, pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Verso de número 28, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazeres coisas que não convêm. O pior juízo de Deus é Deus entregar o seu povo aos seus próprios pecados, aos seus próprios delitos. Pessoas que não se voltam para Deus, que não se arrependem de seus pecados, pensam que estão agradando a Deus, mas não estão. Pensam que estão próximos de Deus, mas estão distantes de Deus. Porque não estão observando conforme a palavra de Deus. Porque não estão observando conforme o Evangelho de Jesus Cristo. E aí estão achando que Deus está provando aquilo que Deus está, na verdade, condenando. Deixa eu orar com você. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, ó Pai, de tantas igrejas no Brasil e no mundo, Senhor, aonde existem os cães, como o apóstolo Paulo diz, que são pregadores da falsa circuncisão, que estão sonegando a verdadeira mensagem do Evangelho. Pai, que nós não venhamos viver num auto-engano, que nós não venhamos ser levados à condenação por conta da ignorância da palavra do Evangelho. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe vocês.
e até amanhã.